Olá, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu tenho formação em teologia, me especializei em história da igreja, filosofia, ciência da religião, antropologia bíblica, teologia bíblica Antigo e Novo Testamento, religião, ciência da religião, história da filosofia, história da doutrina, teologia, filosofia, enfim. E eu estava com uma série de comentários estudando esse livro aqui, que eu ganhei de um irmão que fez seminário, um livro de presente, Os Atributos de Deus, uma viagem ao coração do Pai, de A.W. Tozer. E também esse livro aqui, de Roy Hession, editora Betânia, Queremos Ver a Jesus, Roy Hession. E também esse livro aqui, do professor teólogo católico Felipe Aquino, da editora Cleófas, Na Escola dos Santos Doutores, terceira edição, que são orações, cânticos, meditações, rezas e orações de teólogos e teólogas da história da igreja. E meditando nesse brilhante livro, tem o volume 1 e o volume 2 de A. Wilson Tozer, A.W. Tozer, e meditando também nesse livro aqui de um teólogo que escreveu a Teologia Sistemática, Wayne Grudem, Manual de Doutrinas Cristãs, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, Wayne Grudem, da editora Vida. E eu estava aqui meditando em alguns textos das palavras de Deus, por exemplo, o texto de Jó, sobre Deus. Quem é Deus ou o que é Deus? É uma frase de Zofar, um dos amigos de Jó. Lá em Jó, capítulo 11, verso 7, a gente tem esse texto. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Outro texto também que me encanta é Romanos, texto de Paulo, Romanos 11, 33, sobre Deus. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E Salmo 139 fala: tal conhecimento para mim é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Quando se fala quem é Deus ou como é Deus, alguns falam que Deus é, e A.W. Tozer ele fala nesse livro aqui, excelente livro. Quem é Deus para você? Aqui fala dos atributos, ou seja, o caráter de Deus, chamados atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, como por exemplo, justiça, amor, santidade, fidelidade. Atributos incomunicáveis como onisciência, onipresença, onividência, onipotência. Quem é Deus? Ele é misterioso, impronunciável, plenamente revelado em Jesus, perfeito, absoluto, santo, inigualável. Um filósofo chamado Hegel, ele fala sobre o absoluto, identifica na religião cristã como o Deus cristão, o absoluto da filosofia. Então Hegel fala que Deus é uma unidade do pensamento e do ser autotranscendente, imanente e autoexistente.
nas palavras de Hegel, realidade primeira e última de todas as coisas. Anselmo de Aosta, ou Anselmo de Cantuária, que é um teólogo medieval que eu admiro, no seu livro Proslogion, que a Abril Cultural escreveu 55 volumes de filosofia, e um deles está o livro dedicado a Anselmo, Abril Cultural, sobre filosofia, no seu livro Proslogion. Diz o seguinte: ó Senhor meu Deus, ensina meu coração onde e de que maneira eu deva te procurar. Onde e de que maneira posso te encontrar? Se tu, ó Deus, não estás aqui, Senhor, Deus meu e Senhor meu, como eu poderei encontrar-te longe daqui? Anselmo, ele fala no seu livro Proslogion, de filosofia e teologia. Você pode comprar em sebos aí, da editora Abril Cultural. Eu tenho ele aqui em casa. São 55 volumes de teologia e filosofia. É uma palavra latina, tá? Meu latino está meio enferrujado, mas vai lá. Id quo maius cogitare nequit, deum tanquam ignotum cognoscimus ignorum. Eu vou repetir. Id quo maius cogitare nequit, deum tanquam ignotum cognoscimus ignorum. O que ele quer dizer? É a chamada teologia negativa apofática e teologia positiva catafática, ou seja, Deus está acima das categorias e mentes humanas. Ele é mais sublime, mais elevado, né? O seu ser, a sua essência, a sua natureza perpassa a materialidade corporal, dimensão corpórea e material e espiritual. Deus, ele é causa primeira, primeiro motor móvel, já dizia Aristóteles, causa primeira e finalidade única, fim de todas as coisas. Mas como nós podemos imaginar Deus? Como nós podemos acho que está invertido aqui o livro. Como nós podemos conhecer Deus? Duns Scotus, Scotus, chamado Doutor Sutil, que é um teólogo e filósofo, teólogo medieval, gosto muito da teologia antiga, da patrística, os pais da igreja e teologia medieval, já perceberam, né? Chamado Doutor Sutil. Duns Scotus, ele falou o seguinte: se Deus existe como as coisas tangíveis e concretas existem, logo Deus não existe. Eu vou repetir, citado pelo teólogo católico Leonardo Boff, Genésio Leonardo Boff, citando Duns Scotus, chamado Doutor Sutil em teologia medieval. Se Deus existe como as coisas tangíveis existem, logo Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Deus é. Por quê? Porque Deus, ele é incognoscível. E o que é a incognoscibilidade de Deus na teologia e filosofia? Significa dizer que Deus, ele não pode ser entendido pela razão humana. Deus é inatingível, inexplicável, absurdo, inverificável. Deus está acima da razão e da compreensão humana. Como diz os teólogos chamados Karl Barth, Karl Rahner, Hans Kung e outros, Deus é o totalmente outro, que permite que as coisas existam. Ele é um mistério revelado na eternidade e finitude humana. Cogitam non possi capere infinitum.
Cogitum, que é um adágio teológico, filosófico, em latim. Cogitum non possi capere infinitum. Como pode o finito homem falho, pecador, conter ou entender o infinito Deus? O máximo que iremos conseguir é reduzir Deus, o infinito, o absoluto, o todo-poderoso, o infinito, à nossa finitude humana. Falamos de tal maneira que Deus, sem o mundo, e apareceu um mundo sem Deus. Eu vou repetir. Falamos de tal maneira sem o mundo de Deus. Falamos de Deus. Hello, Moto.